Boa noite, turma. Então, eu sou a Viviane. As outras componentes do grupo é a Maria Eduarda e a Thaís. E o nosso trabalho vai ser sobre adoçantes. Adoçantes, então, eles são chamados de edulcorantes. Eles são aditivos alimentares com características de ser extremamente doce. O objetivo de um adoçante, edulcorante, ele é substituir total ou parcialmente o açúcar. Ele foi descoberto, mais utilizado, enfim, com o intuito de substituir esse açúcar principalmente para diabéticos ou para pessoas que precisavam fazer uma mais drástica redução da ingestão de açúcar. Lembrando que aditivo alimentar, ele é toda e qualquer substância que é adicionado intencionalmente com o intuito de mudar o alimento com características física, biológica, química ou sensorial. No caso do adoçante, para adoçar mesmo, o edulcorante com essa característica de ser muito doce. A classificação, então, dos edulcorantes, ela é encontrada de várias maneiras na literatura, depende do foco do estudo. As duas maneiras mais encontradas são a classificação entre nutritivos, que são aqueles que fornecem determinada quantidade de calorias, e os não nutritivos, que são os que não fornecem nenhuma caloria. E a que a gente trouxe para vocês é a classificação da Anvisa, que dentre as duas é a que mais se encontra. Entre elas, daí, ela é a classificação de natural e artificial. Natural é aquela que é extraída de plantas, e a artificial é a que é feita em laboratórios, principalmente para se usar em alimentos industrializados. Os naturais, então, é esteovisídeo, que a gente conhece como estévia, o sorbitol, o manitol, sucralose e xilitol. Os artificiais são sacarina, aspartame, ciclamato e acessulfame K, acessulfame de potássio também pode ser chamado. Esses são só alguns dos edulcorantes, entre os mais famosos, digamos, o que a gente mais conhece. Existe uma gama bem grande de edulcorantes que vem sendo estudada e elaboradas, enfim. Mas a gente resolveu trazer só o que mais se fala, os mais conhecidos dos alimentos. Então, o nosso primeiro edulcorante de estudos vai ser o acessulfame K. Ele também pode ser encontrado com a nomenclatura de acessulfame de potássio ou ACK. Essa última é mais encontrado em rótulos por ser mais abreviado e mais fácil de encaixar no rótulo. Ele é um edulcorante que ele tem um alto poder de dulçor, ele é cerca de 200 vezes mais doce do que a sacarose, e esse poder de dulçor que a gente vai ver em cada edulcorante, ele se refere exatamente a essa comparação do quão mais ou menos doce o edulcorante vai ser da sacarose. Ou seja, a sacarose seria o padrão. Ele é resistente a altas temperaturas, então ele geralmente é utilizado em alimentos que vão precisar ser cozidos, vão ser submetidos a altas temperaturas. Ele não costuma deixar um sabor residual, ele só fica um sabor residual meio amargo quando utilizado em altas concentrações, e a sua dose máxima de ingestão é cerca de 15 mg por quilo ao dia. Ele não é um edulcorante nutritivo, porque ele não fornece nenhuma caloria, é 0 calorias. Então, o segundo edulcorante que a gente vai estudar é a sucralose. A sucralose é um composto derivado da sacarose, que é o açúcar comum que a gente já conhece. Ele é um composto organoclorado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que possui moléculas de cloro na sua estrutura. Ele possui também uma estrutura cíclica, que quer dizer em anéis fechada. Ele é cerca de 400 até 800 vezes mais doce que a sacarose, ou seja, ele tem um poder de dulçor bem grande. Ele é bastante estável e solúvel em água, então isso faz com que ele seja muito utilizado em preparos para alimentos e bebidas industrializadas. Ele não costuma ter um sabor residual. A dose máxima de ingestão dele recomendada é de 15 mg por quilo ao dia.
O próximo edulcorante, então, ele é o ciclamato. O ciclamato ele é um edulcorante artificial. A ingestão diária recomendada dele é de 11 miligramas por quilo. Ele geralmente é usado em combinação com a sacarina. Por quê? Porque a sacarina tem um alto poder de dulçor e o ciclamato acaba não deixando com que fique um sabor residual. O ciclamato ele tem um pequeno poder de dulçor quando comparado a outros edulcorantes, porque ele é só 30 vezes mais doce do que a sacarose. Há algumas polêmicas que o ciclamato é envolvido, digamos assim, porque nos Estados Unidos a comercialização dele é proibida, porque alguns estudos mostraram que ele pode ter tendência, digamos assim, a ser cancerígeno quando ele é dissolvido no trato intestinal. Alguns estudos mais recentes mostram que não é bem assim, que o uso dele pode ser liberado, ele é seguro, só que ele tem que respeitar as doses máximas de ingestão recomendada. A sacarina, então. A sacarina é um edulcorante artificial. Ela tem um poder de dulçor bem alto, ela é cerca de 300 vezes mais doce do que a sacarose. Ela deixa um sabor residual meio metálico, então por isso ela é bastante utilizada com o ciclamato, como eu já tinha dito, porque o ciclamato meio que corta esse sabor residual que ela acaba deixando. A dose máxima de ingestão dela é de 15 miligramas por quilo. Ela não é um edulcorante nutritivo, não fornece nada de calorias, e por isso ela é bastante utilizada em refrigerantes de baixas calorias. O famoso refri zero, suco zero, enfim. O aspartame, então, ele é um edulcorante artificial. Ele, no quesito de valor energético, é igual à sacarose. Ele é nutritivo, então ele fornece 4 quilocalorias por grama. Ele tem um poder de dulçor de 180 a 200 vezes mais doce do que a sacarose. Ele pode ser ingerido por quem possui diabetes, porém ele não é indicado para quem tem fenilcetonúria, porque na sua formulação ele possui fenilalanina, que é um aminoácido essencial, porém não é indicado para quem tem fenilcetonúria. Ele também já teve relação com outros estudos que diziam que ele causava dor de cabeça, enxaqueca, Alzheimer, alguns tipos de câncer, porém esses estudos não foram conclusivos. E a Anvisa garante que ingerindo nas doses de recomendação, que é, no caso do aspartame, é até 15 miligramas por quilo diário, ele é seguro, ele não causa nenhum dano à saúde. Visídio, ele é um edulcorante natural, conhecido como stevia, 300 vezes mais doce do que a sacarose. Ele tem um sabor semelhante ao alcaçuz. A quantidade máxima de ingestão diária é de 5,5 miligramas por quilo. É utilizado como adoçante de mesa, gomas de mascar, balas, bebidas, gelatinas, pudins, sorvetes e também iogurte. E ele é resistente a altas temperaturas. Polióis são alcoóis de açúcar. Exemplos deles são xilitol, manitol e sorbitol. Os benefícios não provocam cáries, têm baixo valor calórico e baixo índice glicêmico. São menos calóricos que a sacarose, que a glicose e a frutose. E têm um sabor bem menos adocicado do que a sacarose, quase que metade. O sorbitol é da classe dos polióis, é um edulcorante natural, é 0,5 menos doce que a sacarose e ele não adoça quando vai ao fogo. Ele pode ser usado em grandes variedades de produtos, como doces, sem açúcar, gomas de mascar, alimentos sem açúcar, como produtos de panificação e também nas sobremesas congeladas. Ele é utilizado para dar brilho e viscosidade. A sua dose máxima ele não é estabelecida. O valor calórico é de 2,4 quilocalorias por grama. O manitol também é um edulcorante natural, é 0,45 menos doce do que a sacarose. Geralmente é associado ao sorbitol em bebidas, biscoitos, balas e chocolates. A ação é somente de uso industrial.
A ingestão máxima dele é de 50 a 150 miligramas por quilo, e ele se mantém estável mesmo em altas temperaturas. Xilitol, ele é um edulcorante natural, geralmente usado em indústrias para a produção de gomas de mascar e de produtos dietéticos. Ele possui um valor energético de 4 quilocalorias por grama e a dose máxima da ingestão dele também não é estabelecida. Por último, então, vou falar da frutose, que é um composto orgânico monossacarídeo, é encontrado nas frutas e no mel. O valor energético da frutose é 4 quilocalorias por grama. É muito utilizado na produção de refrigerantes, suco de frutas, doces no geral, alimentos processados e também frutas em conservas. Ela é 170 vezes mais doce do que a sacarose, e a dose máxima de ingestão dela também não é estabelecida. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar um pouquinho sobre o mel no nosso trabalho. Então, vamos começar pela definição. O mel, né, é um produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das secreções, procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadoras de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam maduras nos favos da colmeia. Pois bem, então, na classificação nós temos o mel por origem, que é o mel floral e o melato. Temos o procedimento de obtenção do mel de favo, que é o mel escorrido, mel prensado e o mel centrifugado. Nós temos, conforme a apresentação, o processamento, temos o mel em favos ou mel em seções, o mel com pedaços de favos, o mel cristalizado ou granulado. Temos o mel cremoso, que é o mel que possui estrutura cristalina fina e que pode ter sido submetido a um processo físico e, com isso, obtendo uma estrutura que torna mais fácil de untar. E temos também o mel filtrado, que é o mel que foi submetido ao processo de filtração, sem alterar seu valor nutritivo. Partindo agora para o valor nutricional, né, do mel, ou com sua composição. O mel ele é uma solução concentrada de açúcar, com predominância de glicose e frutose, né? Ele contém ainda uma mistura complexa de outros hidratos de carbono, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos minerais, substâncias aromáticas, pigmentos e grãos de pólen, podendo conter cera de abelha procedente do processo de extração, né? Como a gente pode ver ali, o valor energético, 309,2 calorias, carboidratos, cálcio, vitamina C, magnésio, fósforo, ferro, potássio, zinco, tiamina B1 e sódio. Esses valores, só lembrando, né, como consta ali no slide, eles são valores com base em uma dieta de 2.000 calorias diárias. Bom, aqui falando um pouquinho brevemente sobre a composição química do mel, né? Ele é composto de 14 a 22% água e como eu já havia dito, ele possui altos níveis de frutose e glicose, ali como a gente pode ver, 28 a 44%, de glicose 22 a 40%. Possui também em sua composição química sacarose, maltose e outros açúcares, proteína e aminoácidos, possui vitaminas, minerais e suas cinzas, como consta ali. Agora, indo para a parte dos benefícios, né, do mel para a saúde, como nós somos do curso de nutrição, que as pessoas mais querem saber, né? O mel faz bem para isso, bem para aquilo, né? Enfim. Então, ali como consta, né, que ele regula os níveis de açúcar no sangue. Isso está relacionado à proporção de frutose e glicose, que como eu falei no slide anterior, né, são altos níveis. Quando consumimos o mel, a parte de frutose permite que a glicose seja captada pelo fígado para formar glicogênio que passa a ficar disponível, né? Então, para ser utilizado pelo cérebro, coração, rins e células vermelhas do sangue. Isso melhora o funcionamento dos órgãos e tecidos essenciais, eliminando a glicose da circulação e reduzindo o açúcar no sangue. O mel também ele é ótimo para tratamento de constipação,
pois ele tem um elevado conteúdo de fruto-oligosacarídeo, que, ainda que tenha a função principal de fornecer energia, quando chegam ao cólon, eles se comportam de uma forma similar à fibra vegetal, captando água e aumentando o volume das fezes, originando gases que incrementam o peristaltismo. Ele também melhora a função cerebral. O mel ajuda a melhorar a absorção e fixação do cálcio do corpo, fornecendo uma correta função cerebral e ajudando a prevenir a osteoporose e demais problemas ósseos. No ciclo menstrual, também influencia, o mel estimula a produção de ômega 6, que regula os processos hormonais em nosso corpo. Ele também estimula o sistema imunológico, né, possuindo propriedades antibacterianas e antifúngicas que são ideais para estimular o sistema imunológico, não só quando é ingerida, mas quando é utilizada para uso tópico também. É considerado um bom antisséptico natural, pois ajuda a manter os cortes limpos e livres de infecções. Ele também possui outros benefícios. Apesar do mel ser um produto que traz ótimos benefícios para a saúde, a OMS e a Anvisa não recomendam a ingestão de mel para crianças menores de 1 ano. E o objetivo é prevenir a ingestão dos esporos da bactéria do Clostridium botulinum, que é um bacilo responsável pela transmissão do botulismo intestinal. Então, esse é o artigo que a gente trouxe. Como consta ali no nome, ele fala sobre os esporos de Clostridium botulinum em mel comercializado no estado de São Paulo e em outros estados. Ele é um artigo de 2008, feito em Santa Maria. A gente achou interessante trazer ele, pois trata do assunto do botulismo infantil e a ingestão de mel, a relação entre os dois. E só para começar a dar uma introdução, o botulismo é um tipo perigoso de intoxicação alimentar pela ingestão de esporos do Clostridium botulinum. E o mel tem sido identificado como uma possível fonte de contaminação de crianças com botulismo. A ingestão do mel em crianças menores de 1 ano não é recomendada por elas serem mais suscetíveis a desenvolver a doença pela imaturidade da flora intestinal delas. No resultado do artigo, em amostras coletadas por eles, encontraram em algumas os esporos do Clostridium botulinum e concluíram que o mel é a única fonte registrada de alimento vinculador do botulismo infantil. Logo, não deve ser oferecido a crianças menores de 1 ano, podendo causar risco à saúde pública. O melaço. O melaço é resultante da etapa de centrifugação no processo de fabricação do açúcar. Ele contém açúcares redutores e parte da sacarose que não é cristalizada. É utilizado na fermentação para a produção de álcool, e em especial o etanol, e como matéria-prima para fabricar a cachaça, rum, fermentos biológicos, e é usado largamente em rações animais também. É um bom suplemento alimentar, porque é uma grande fonte de carboidratos e ferro. Os principais benefícios para a saúde é que, devido aos seus nutrientes, o melado de cana pode trazer os seguintes benefícios: prevenir e combater anemias, por ele ser rico em ferro, ajuda a manter a saúde dos ossos e prevenir osteoporose, porque contém cálcio, ajuda a relaxar e controlar a pressão, devido ao seu teor de magnésio, favorecer a contração muscular, por conter fósforo e potássio, fortalecer o sistema imunológico, por conter zinco. Apesar de todos esses benefícios, o melado ainda não é um tipo de açúcar e não deve ser consumido sem cuidado, né? Então tem que ser consumido com bastante moderação. E também é importante lembrar que não é uma boa opção em casos de diabetes ou de doença renal.